A gente está começando mais um Colabora Talks, esse é o de número 12. Tenho uma presença ilustre aqui, o papo vai ser ótimo com o Gustavo. Vou falar um pouquinho dele, mas passando um recadinho, quem estiver assistindo pelo YouTube, se quiser se inscrever no canal, ativar sininho, se gostar também dessa conversa e puder compartilhar para o vídeo alcançar mais profissionais de RH, a gente agradece. Gustavo, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Não, com certeza. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, Bruno. Você sabe que a gente já se fala há bastante tempo, né? E até estava comentando com você antes da gente começar, né? Que é curioso como a gente se conheceu, né? Porque, na verdade, se conheceu através de um cliente que a gente tem em comum, que é a Uhum. Live, né? Foi uma troca super bacana, porque vou contar essa historinha rapidinho, Bruno. A Claro. Live teve uma das práticas, como você ficou como top employer, uma das práticas foi justamente o Mandou Bem, que é uma prática que eles têm de justamente troca de feedback, e essa troca de feedback ela é feita através do aplicativo do Colabora App. Uhum. E quando saiu como uma das práticas de destaque na América Latina, primeiro, e depois tem uma curadoria global que a gente faz, as melhores práticas do ano, e essa prática entrou como uma das práticas mais inovadoras do mundo Top Employer naquele ano. Eu falei, pô, mas eu quero saber quem é o Bruno, quero saber quem é esse cara, quero saber quem super colabora a app. Então, é um negócio super bacana, porque quando a gente avalia melhores práticas, no final a gente avalia 450 melhores práticas em 123 países, aparece muita coisa legal. Uhum, E mas... para nós foi muito gratificante ter uma prática brasileira, e é 100% brasileira, porque é um aplicativo brasileiro numa empresa brasileira como a Live. Então, foi Sim. muito legal e foi daí que a gente se conheceu e te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, bater esse papo, Bruno. Legal, que ótimo. Deixa eu te apresentar aqui. Tô com a cópia aqui, com o caderninho aqui do lado. Bom, Gustavo é administrador pela PUC e possui MBA em gestão executiva pelo INSPER. Tem mais de 20 anos de experiência em consultoria de gestão, ajudando empresas a engajar seus talentos e alcançar melhores resultados. E passou por grandes empresas, né, como Korn Ferry, Hay Group, Nielsen, Philips, tanto no Brasil como no exterior. E desde 2016, já tem uns aninhos aí, que ele atua como gerente geral do Top Employers Institute para a região Américas, né? América. Pois é, começou como Brasil, depois a gente foi Brasil e México, depois foi América Latina, agora Américas. Então, tem crescido muito para essa certificação, tem crescido muito na questão do Top Employer. E eu tenho o privilégio de liderar um time super competente, espetacular, que está liderando essa transformação e está ajudando as empresas a transformar o mundo do RH. Porque acho que no final o propósito é esse, né? O Colabora App e o Top Employer têm no final uma missão muito parecida, que é ajudar a transformar o mundo de recursos humanos, né? Se tornar em verdadeiros parceiros estratégicos do negócio, né, Bruno? Acho que essa é uma missão que a gente abraçou, acho que eu, você, tantas outras pessoas, tantos outros profissionais do Sim. mercado, tantas outras empresas, e tá saindo resultados, né? Então, a gente vê uma maior maturidade e tal, porque tá muito legal. Legal, legal. Vou pegar um gancho nisso daí. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o Instituto, né? Uhum. E que, na verdade, é uma diferença, não é uma premiação, é uma certificação, né? É, E aí, queria é. que você explicasse um pouquinho disso, e entrasse um pouquinho em mais detalhes, assim, do que vocês efetivamente fazem, pilares de avaliação, né? Os critérios de avaliação. Eu acho que só de você explicar um pouco sobre o Instituto e sobre a certificação, acho que já faz os RHs aqui entenderem muito bem o que significa um RH diferenciado e um RH É, premiado, um RH certificado. Então, fala um é, pouquinho aí é, é. para gente. Esse é um ponto bem legal, Bruno, porque quando a gente fala de certificação, a gente está falando de como é uma própria certificação ISO. Então, o Top Employers ele se apoia muito num processo como é o do ISO, né? As empresas estão acostumadas a fazer ISO 9000, 14000, né? Todas as variáveis do ISO. Então, é um inventário de práticas. Então, em nenhum momento a gente vai fazer uma, uma pesquisa de opinião ou de favorabilidade com os colaboradores, senão o que a gente faz é uma auditoria das práticas que o RH tem implementado. Então,
A nossa origem é uma empresa de 30 anos. A gente brinca que a gente era uma HR Tech antes de inventarem o termo HR Tech. A gente já era uma HR Tech lá atrás, a gente continua sendo. Nós estamos hoje em 123 países, nós somos 160 pessoas, 170 pessoas. Então, é uma estrutura super pequena, um processo replicável em escala global. E essa auditoria, ela começou lá atrás, um pouco antes de 1990, 91, e a ideia foi criar um livro de melhores práticas na Holanda. Então, o processo de auditoria ele começou justamente investigando as melhores práticas de recursos humanos na Holanda, depois na Bélgica, depois na Alemanha, depois na França, na Espanha, foi crescendo. E só que aí essa história de publicar livro é complicado. Tá? Você tem um trabalho muito intenso, né? De produção, de apuração das informações. Então, em um dado momento, mais ou menos uns 15 anos atrás, o nosso fundador teve a ideia de transformar esse processo editorial num processo de certificação. Então, foi aí que a gente definiu, olha, vamos então mapear quais são as melhores práticas em escala global e vamos medir a aderência dessas empresas a essas melhores práticas. Então, foi aí que saiu o processo de certificação. Então, muita gente pergunta para mim, Bruno, pô, mas então eu participar do Top Employers, eu participar do Great Place to Work, eu participar da pesquisa da Mercer com a Valor, participar de outras certificações, é a mesma coisa? Conceitualmente não, porque no final essas metodologias elas são complementares. Né? Quem participa do Top Employer pode continuar participando de qualquer outra certificação do mercado, porque quando a gente olha o dashboard de engajamento, a gente olha 3 métricas principais. Né? A gente olha a métrica de comparação interna, então uma pesquisa de clima que você faz. Você vai fazer perguntas muito específicas direcionadas às necessidades do seu negócio. Então, você tem pesquisas enormes que você faz, super profundas, e depois desdobra ela com pesquisa de pulso e todo esse trabalho um pouco mais que a gente chama de deep dive na informação. Uhum. Você tem uma outra comparação feita também com uma pesquisa de opinião, de favorabilidade de opinião, que são os Great Place to Work, são as pesquisas da Valor, são as pesquisas da FIA, que aí você faz uma análise não tão profunda, mas uma análise muito mais comparativa. Então, você tem tópicos que são mais ou menos comuns dessas empresas. Elas fornecem um segundo elemento desse dashboard de engajamento, que a gente chama. E o terceiro elemento desse dashboard de engajamento é justamente você medir o entorno. Porque nessas duas análises que a gente faz, a gente mede a ponta. A gente está olhando lá na frente o colaborador, o que ele acha, o que ele percebe, o que chega para ele do que o RH está fazendo. E o que o Top Employer se propõe a fazer é medir, tá bom, então você fala que a sua prática é tão boa, então vamos ver se ela realmente é tão boa. Então ela te responde uma pergunta, né, que a gente brincava lá, que para todo RH que você vai visitar, você pergunta assim, e aí, como é que estão? Não, nós estamos comparados contra as melhores práticas do mercado. Não deixa de ser mentira, não é um absurdo que você está falando, na maioria das vezes, inclusive, é verdade. Mas o que a gente ajuda a fazer é determinar em que escala você está comparado com essas melhores práticas, na escala de 0 a 100, qual escala você está, e quem é esse grupo de melhores práticas que você está chamando. Então, você está falando de empresas tipo, desde uma Volkswagen até uma Novartis, passando por um Bradesco, um Banco do Brasil, passando por uma empresa, sei lá, como uma Amazon, passando por uma empresa como a SAP. Então, você tem um universo de mais de 1.800 empresas que fazem parte desse processo de educação, e que esse grupo é o grupo que a gente usa como não é o benchmark, porque o benchmark é esse inventário que o Top Employer faz e atualiza todo ano. Mas esse grupo de empresas é o grupo que a gente entende que está mais aderente, que está mais próximo a esse marco de excelência global de melhores práticas. Então, basicamente, o Top Employer faz isso. Ele mede essa aderência e ela ajuda as empresas a determinar exatamente em que escala do processo você está. E acho que tem um outro ponto importante, Bruno, que eu gosto de comentar. O Top Employer não faz ranking, então a gente não determina quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, porque para nós isso não é o importante. Né? O importante é você ter a sua estratégia de pessoas alinhada à estratégia de negócio como um viabilizador da estratégia de negócios. E um outro ponto que o Top Employer não faz e não vai fazer é consultoria derivada do processo de certificação, porque a maioria dos processos de certificação, no final, eles acabam sendo desenhados para você chegar e depois falar assim, vamos montar um plano de ação aqui, Bruno, vamos fazer um projeto aqui para melhorar ou incentivar o B ou C. O Top Employers não pode ser juiz de parte. Então,
o fato da gente fazer um inventário com recursos humanos, de analisar recursos humanos, isso faz com que a gente, de uma certa forma, não possa interferir na resposta do participante. Então, a gente não vende consultoria. Então, eu venho, analiso todas as práticas das empresas, te dou um diagnóstico do que são as áreas de oportunidade, onde estão as fortalezas, né? Mas, a partir dali, o plano de ação é com você. Uhum. Então, tem essas características que são bem interessantes dos top employers em relação a outros processos. E acho que daí é que a gente começa a falar muito do porquê certificar, né? Sim. Ou seja, então ele é binário, né? Ou seja, ou a pessoa tira a certificação, ou ela não tira, ou tem, ela pode tirar em, sei lá, em algum pilar, mas não tirar em todos os pilares. Tem isso, ou é binário mesmo, é 0 ou 1, e depois pega o diagnóstico, pega os pontos a serem melhorados e trabalha para o ano seguinte. Como é que funciona isso? Eu vou me apoiar de novo no processo do ISO para explicar como é que funciona, tá? No processo de ISO, normalmente você tem todo o processo de certificação e você tem um tempo, ali, um período em que você vai fazer as análises das inconsistências, né? Esse processo de análise das inconsistências ele acontece meio que em paralelo ao processo. Então, você tem uma etapa lá que você vai ter que poder analisar as inconsistências para depois ver se realmente foi certificado, reaplicar, todo aquele processo. No Top Employer, essas inconsistências elas vão estar sendo analisadas no ciclo de certificação posterior ao que você aplicou. Então, não é que você vai ter um período ali que você vai poder revisar essas inconsistências durante a aplicação do ciclo. Você vai ver elas, porque assim, é muito dinâmico o RH. Então, quando você pega o questionário do Top Employer, de quando eu entrei em 2016 e comparo com o questionário desse ano, é muita coisa diferente. Porque você tem muitas práticas que foram mudadas, que foram aperfeiçoadas, que estão sendo, né, revisitadas. Muita coisa que era relevante em 2016 já não é mais tão relevante hoje. Sim. Muita coisa que está aparecendo agora pela primeira vez, então coisa que você fala assim, pô, mas será que aqui é um negócio que vai ser relevante e tal? Você vai ver que daqui a 2, 3, 4 anos, isso aqui é um negócio que é carne de vaca, vai estar em todo lugar. Então, isso é muito legal. Então, tem sim um aspecto binário, ou você certifica ou você não certifica. O score com que você é certificado, ele é um dado que ele é compartilhado só com a empresa. Então, vamos supor, você aplicou, Bruno, você sabe o score, você sabe o percentil que você teve, a nota que você teve, mas essa nota ela não é compartilhada com o mercado. Por isso que a gente não fala que a gente não faz o ranking, porque o ranking para nós vai contra também uma das propostas do Top Employer, que é montar a maior comunidade de melhores práticas de recursos humanos do mundo. Então, o que eu faço no final desse processo? Eu chego para todas as empresas certificadas e falo assim, bom, pessoal, você tem agora a oportunidade de fazer a troca das práticas, de fazer benchmark com outras empresas em escala global. O questionário que você usou aqui no Brasil é o mesmo questionário que a gente usa nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, na Austrália. Então, você pode chegar para o questionário e falar assim, me diz aí, Bruno, você respondeu na pergunta 1.17. E a empresa tem aquela informação direitinho lá, mesmo que a mesma pergunta pode trocar essa informação com você. Então, o lance aí, e por que isso funciona bem no Top Employer? Porque justamente isso não tem o ranking. Então, eu não sei a sua nota. Então, eu falo assim, pô, quero trocar com o Bruno, porque eu conheço o Bruno, quero ir lá ver como é que está funcionando. Existe muito uma maior predisposição das empresas em fazerem essa troca e facilitar esse benchmark quando você não tem uma competição envolvida, que o ranking no final é uma competição, vira uma competição, né? Do que quando você não tem. Então, acho que esse é um outro ponto. A quantidade de empresas que entram no Top Employer, faz o questionário, faz a primeira participação, a segunda participação, e começa depois a trocar com as empresas essas melhores práticas, eu acho super bacana. Porque você sabe que você está comparando com uma empresa que está no mesmo nível que você. Já está num padrão de maturidade diferente do resto do mercado, né? Então, isso também facilita muito. Legal. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é o percentual aí de empresas que conseguem certificar em cima das que aplicam? É alto? Ainda é baixo? Vem melhorando? Não, é super alto. Surpreendentemente é super alto, Bruno, porque tem uma etapa que a gente, inclusive, convida as empresas a participar antes de entrar. Né? A gente brinca que o Top Employer, por ser uma empresa holandesa, ela tem muita história de governança, tem muita questão de compliance por trás, né? Então, um dos propósitos do Top Employer, que a gente acaba seguindo muito à risca, né, no Brasil também, na América Latina em geral, é garantir que a empresa esteja cômoda para entrar no processo de certificação. Então,
E não é que você vai entrar e vai pular num negócio do vazio e falar assim, pô, será que agora o que vai acontecer? Então, tem um mecanismo que a gente usa, que é chamado pré-análise, que é um extrato do questionário que a gente aplica para as empresas que estão interessadas, inclusive quem estiver assistindo e quiser fazer essa pré-análise, ela não tem nenhum tipo de custo, não tem nenhum tipo de compromisso de participação, é só ligar para a gente marcar, a gente faz com o maior prazer, e entrega uma devolutiva que avalia fortalezas de oportunidades à luz desse extrato que a gente aplica, e também qual é a sua probabilidade de certificação no primeiro ano de participação. Uhum. Então, a gente faz isso mais para dar para a empresa a segurança de que ela está entrando num processo que ela sabe mais ou menos qual o resultado que pode dar. Sim, sim, legal. Não é um tiro no escuro, né? Ou seja, quem aplica e vai para a certificação já tem uma probabilidade bem alta de efetivamente ser certificada, né? E sabe que tem um negócio que é engraçado, Bruno, que já aconteceu da empresa ter ido mal na pré-análise e ainda assim participar. Porque o valor para ela no final não é o reconhecimento. E acho que esse é um outro aspecto muito interessante do Top Plus, porque quando a gente olha a nossa proposta de valor, sim, tem a ver com a questão do reconhecimento, de você estar lá entre os melhores empregadores do mundo no Brasil, que é uma frase que a gente usa, que é super poderosa, né? Porque você não está se comparando, né? A gente brinca assim, né? Poxa, as empresas falam assim, mas eu sou a terceira melhor empresa para trabalhar na cidade e tal. Porque, pô, legal, não é uma coisa ruim, né? Mas qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? A gente fala assim, você está num benchmark global, você tem uma das melhores do mundo no Brasil. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E aí o que a empresa optou por fazer foi, eu falei assim, já aconteceu com a gente algumas vezes, assim, o diretor de RH, o presidente, falou assim, olha, Gustavo, eu sei que eu não vou certificar, mas o que me interessa aqui é o benchmark. O que me interessa aqui é entender o que as outras empresas estão fazendo e ver daquilo ali o que aplica para mim, o que pode alavancar minha competitividade olhando para essas práticas. Porque você falou, eu trabalhei quase 15 anos em consultoria de gestão. O processo de inventário de necessidade de recursos humanos de uma consultoria é um negócio caro pra caramba. Sim. É um negócio de 6 dígitos em dólar fácil, para começar a conversa. Sim. Fora que o negócio vai demorar muitos anos. Então, o que o Top Employer está propõe fazer? E acho que aí tem muito também, muitos RH que deram conta disso. Pô, se eu fizer um inventário com o Top Employer, eu consigo ter uma ideia bem clara de onde são as minhas fortalezas, o que são as minhas áreas de oportunidade. E aí eu chamo a consultoria de gestão para atacar aqueles pontos que eu escolhi. Então, você coloca de novo o RH no protagonismo do processo. Né? Você chegou e você teve a condição de dar para o RH elementos, né, que a gente fala internamente. Acho que o principal ponto do Top Employers é ajudar num negócio chamado Data Driven Decisions. Como é que eu te ajudo a tomar decisões com base em dados? Acho que é uma coisa que vocês da Colaborar também fazem muito bem. Então, como é que eu ajudo o Data Driven Decision? Como é que eu dou toda a fundamentação do onde está a oportunidade para o RH tomar decisão? Dou essa informação para o diretor de RH, ele leva para o comitê executivo, ele ganha a confiança do comitê executivo, porque é uma coisa que está conectada com o negócio, com a estratégia, com a visão, com o propósito, e ele volta muito mais empoderado do que ele está lá, chamar uma consultoria e falar assim, não, vocês vão fazer isso. Tá, mas sem validar com ninguém, por que você vai fazer isso, então? Então, acho que esse é um ponto da certificação patenteada que é muito legal, porque ela dá de volta e põe o RH no protagonismo do processo, não só de tomada de decisão relacionada a pessoas, mas também muito olhando a questão de como é que o RH faz parte das decisões estratégicas da organização. Então, isso para a gente é um super motivo de orgulho, ajudar as empresas a retomar esse protagonismo, ter esse olhar um pouco mais fora do operacional, mas muito mais olhando para a estratégia, como parceiro estratégico do negócio. Sim. E uma coisa que é muito legal também é que, assim, vocês dão a possibilidade da empresa já meio que fazer um primeiro filtro ali, uma primeira triagem, para aumentar a probabilidade de ser certificada. Então, só isso você já, de alguma forma, mesmo organicamente, já dá uma afunilada na quantidade de aplicações, diferente de outras certificações e premiações, que, puta, entra qualquer um. E aí não fica aquela coisa de, vou pegar o dinheiro pelo dinheiro, né? Tacar 1 milhão de empresas, pegar
as 100 melhores empresas para se trabalhar em Piracicaba, as 100 melhores empresas para se trabalhar em Sorocaba, que aí você vai ter 200 mil empresas premiadas, e aí, enfim, você já... Só por isso também já mostra a seriedade de não ficar pegando dinheiro de qualquer um, mesmo que não seja certificada. Ou seja, você já dá uma empurrada, putz, vem por esse caminho aqui, melhora os teus processos e tenta nesse ano ou tenta no ano que vem, e aí você afunila, sobe o sarrafo ali das melhores práticas e das empresas, e não fica só um instituto que fica ganhando dinheiro de todo mundo, reprovando 70% ou aprovando 70% só para ter mais post no LinkedIn, né? Só isso já mostra a seriedade. A gente optou pelo caminho mais difícil. Qual que é o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é você crescer de uma forma orgânica, crescer de uma forma estruturada e crescer baseando a nossa reputação na nossa proposta de valor. Acho que esses são os pontos que você acabou de trazer. Então, quando você olha para o Top Employer, por exemplo, vamos falar alguns indicadores aí que a gente gosta muito de falar, né? Churn rate Top Employer, 0. Caramba. Isso é um puto indicador. Se você pegar uma empresa, o cara mataria para ter um churn rate 7. 5 é um negócio espetacular, nota 0. Nosso NPS Américas ano passado foi 94. Porra. Então, assim, beleza. É um negócio que é muito legal, porque você está justamente mostrando que aquilo que você está fazendo tem muita legitimidade, tem muito... Sim. As pessoas reconhecem aquilo. Então, óbvio que você fala assim, putz, tem oportunidade de melhora? Então, beleza, então tem um NPS super alto, um churn rate baixíssimo, então quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Não, pelo contrário, a gente continua tentando sair da nossa zona de conforto e tentando fazer um processo cada vez mais alto. Quando a gente olha hoje a nossa média dos participantes Top Employers aqui no Brasil e compara contra a Colômbia, contra a Chile, contra a Argentina, contra os Estados Unidos, contra a Europa, tem muito espaço para melhorar. O nosso RH ainda não tem o nível de maturidade que tem lá fora. Então, eu estava comentando com você, eu vou participar de um evento no Chile na quinta-feira, né, eu estou indo para lá, e quando você avalia a evolução do score das empresas Top Employers no Chile de 2020, que faz em 2 anos, para 2022, é uma evolução de quase 4 pontos percentuais, 5 pontos percentuais. Porque lá você tem uma situação que é mais ou menos parecido com aqui. Você está tendo uma situação que os jovens universitários já não querem mais procurar emprego, eles querem abrir um negócio, eles querem empreender, né? Você tem, por outro lado, uma outra pressão que é assim, o jovem chileno, da mesma forma como o jovem argentino, enxerga muito mais oportunidade para ele desenvolver a carreira dele no exterior do que no país dele. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai ter um afunilamento do pipeline de talento, que você não vai ter mais tanta gente. Porque os bons vão estar indo ou para fora ou vão abrir o próprio negócio, você vai ter que pegar o que sobrar. Sim. Então, se você vai ter que pegar o que sobrar, e eu estou agora transportando isso para a realidade do Brasil, talvez aqui você tenha um percentual de jovens que queiram estar abrindo o seu negócio cada vez mais alto, né? Você não tem tanta fuga de talento no Brasil como você tem na Argentina e no Chile, por uma questão do idioma, da cultura. Mas, pô, olha para a TI, olha para a tecnologia, a quantidade de pessoas que não foram para o exterior, mas que trabalham aqui no Brasil hoje para empresas americanas, indianas, canadenses. Então, como é que as empresas brasileiras vão competir com os caras que recebem em dólar? Você começa a ter que trabalhar um atributo de marca empregadora, né? Por isso que a gente fala tanto da questão de marca empregadora como um diferencial competitivo, trabalhar processos de comunicação, trabalhar isso de uma forma muito mais estruturada, porque não adianta você falar para mim, legal, nossa empresa é super bacana. Tá, mas baseado no que ela é bacana? Porque eu acabei de receber uma oferta para pagar 3 vezes mais, em dólar. Né? Ele é bacana, por que ele é bacana? Então, o que você tem para oferecer, né, que você conseguiria fazer com que esse talento reconsidere a possibilidade de trabalhar numa empresa lá na Índia, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, e vá trabalhar para a sua empresa? Acho que começa daí. Então, por isso que talvez a importância da empresa se destacar e se diferenciar está cada vez maior, e por isso que cada vez também maior a quantidade de empresas que olha para a certificação como uma forma de eu me destacar no mercado. Legal. Legal. Começando a entrar um pouquinho mais de detalhes aí da certificação, e óbvio que por trás da certificação
estão os principais pilares, né, e melhores práticas que um RH pode fazer e pode ter. Fala um pouquinho sobre isso, Gustavo. Assim, quais são... não sei se o quanto que você pode abrir, né? Mas o que você puder, assim, de pelo menos os pilares centrais. Olha, a gente olha para esses pilares aqui ou para essas práticas. Se puder falar um pouquinho sobre isso, seria legal. Tá, eu nem vou entrar em todas elas, Bruno, porque senão Sim. o pessoal vai dormir aqui, tá? Porque são Uhum. 450 práticas em 6 dimensões, um negócio super extenso. E Uhum. foi desenhado esse processo justamente para medir todo o ciclo de vida do colaborador, desde muito antes dele considerar aplicar para uma vaga naquela empresa, até muito depois que ele saiu, que ele se converte no embaixador daquela empresa. Ele se converte numa pessoa que, olha, eu saí da empresa X, mas a minha experiência lá foi tão legal que eu acho que valeria a pena. Então, assim, pô, você quer desenvolver essa carreira, vai lá trabalhar na empresa X. Então, ele continua sendo um promotor da Uhum. empresa, mesmo depois de ele ter saído da empresa. Legal. Olha que interessante que a gente, você como eu, não somos pessoas que têm a formação acadêmica em recursos humanos. Eu sou um cara de marketing. Mas olha como você consegue fazer uma analogia clara desse ciclo de vida do colaborador com o ciclo de vida de um produto. Né? Você está falando, né, de como é que você... Então, o marketing e o RH nunca estiveram tão próximos um do outro. Uhum. Porque, no final, o processo de atração do talento é um processo de, né, você trabalhar muito daquela questão da aspiração, do legado, do propósito, do porquê, de como é que você tem os seus valores pessoais conectados com os valores daquela marca, né? O processo de atração, você trabalhar, desenvolver sua carreira, vai ter um momento que o ciclo vai terminar, né? Esse ciclo terminando, como é que você continua sendo um promotor daquela empresa, né? Porque o que a gente quer evitar é o que quer. Putz, a gente vê direto ali vamos olhar direto no LinkedIn, a gente fala assim, puxa vida, a empresa não foi legal comigo, a minha experiência não foi bacana. Putz, isso detona a reputação da empresa, detona todas as iniciativas que você tem. Então, óbvio que você não vai ter 100% de experiências positivas, mas quanto mais experiências positivas você tiver, quanto mais você conseguir dar visibilidade para essa experiência, melhor vai ser a sua reputação, melhor vai ser o seu legado, melhor vai ser seu pipeline de talento, porque você vai ter mais gente que vai começar a aplicar para as vagas daquela empresa de uma forma mais espontânea. Você Uhum. investe menos na questão de processo de atração de talento, vai te custar mais barato atrair o talento, você vai conseguir reter esse talento por mais tempo, vai ter um ganho de aprendizado, um ganho de retenção de conhecimento, você vai ter clientes mais satisfeitos. Começa a ter uma onda que pega a empresa, Bruno, que é um negócio que é super legal. Só que a gente não pode se enganar também e achar que esse negócio que você vai fazer em 6 meses, 8 meses, resolvi isso. O processo de transformação cultural ele leva no mínimo 3 anos. Né? Então, começa daí. Então, você começa a olhar para aquelas práticas, e eu adoro um exemplo, e eu vou até falar que de quem é a empresa. Né? Eu lembro que o Marcelo Nóbrega, que era na época o diretor de recursos humanos do McDonald's, ele falava para mim, talvez não sei se a gente vai conseguir certificar, porque a gente tem algumas práticas aqui que a gente simplesmente não tem. A gente decidiu não ter. E quando eu vou participar de certificações do mercado, a gente apanha pra caramba porque a gente não tem essas práticas. A gente decidiu não ter essas práticas. E olha que interessante, que quando a gente avaliou o Top Employers para eles foram certificados, né? Eles foram certificados aqui no Brasil, do mesmo jeito que ele é certificado em vários outros países ao redor do mundo, pelo Top Employers. E o curioso foi que eles tinham outras práticas tão melhor desenvolvidas, porque eles tinham um dashboard tão maravilhoso lá para justamente ajudar toda a questão de Big Data, de Analytics, e de repente aquilo era tão espetacular, compensou o fato de eles não terem aquelas práticas. E a gente falou, Uhum. eu lembro que eu falei para ele na época, que tipo, Marcelo, você não pode ser penalizado por você ter tomado a decisão consciente de não implementar uma prática. O Top Employers não vai fazer isso. As outras certificadoras que trabalham com ranking, elas vão te castigar, porque você tem que ter tudo. Se você não tiver tudo, você está fora. E aí a pergunta que eu faço é, você precisa ter tudo? Todas as práticas de mercado, você precisa ter, de verdade? Ou você está gerando uma distração para o próprio RH, você acaba tendo um volume de trabalho enorme, para implementar um monte de coisa que de repente você não vai usar. Né? Então, quando a gente fala dessas 450 práticas, Bruno, é muita coisa? É muita coisa. Uhum. A gente espera que todo mundo tenha tudo? Não, a gente não tem a menor expectativa que todo mundo tenha tudo. Até por isso que a nossa nota de corte para certificar com 60 pontos, 60%. A gente entende que se você tiver ali 60% dessas 450 práticas, você já está num nível de excelência super alto. E aí, a partir daí, você adequa
o teu score ao teu momento, a tua estratégia, aonde você quer chegar, porque não é, a estratégia de recursos humanos ela não é uma coisa tipo assim, eu sou uma empresa de manufatura que tem só gente de chão de fábrica e a minha estratégia vai ser igual a estratégia sei lá, de uma SAP, que é só gente super treinada, super desenvolvida, tem uma outra linha de pensamento diferente. Você não pode ter essa mesma estratégia para as duas. Da mesma forma, você não pode ter a mesma régua medindo essas duas realidades. Você cria um problema, né? Porque você não está falando de realidades, né, que são comparáveis. Tá? Então, acho que essas 450 práticas que a gente mede, sim, elas têm essa questão de elas serem adaptáveis à realidade das empresas. Então, você vai ter práticas que elas são muito mais aplicáveis para uma estrutura de fábrica, né, manufatura, né, tradicional. Tem outras que elas vão estar mais aplicáveis para ponto .com, para as empresas da nova tecnologia, da nova economia. São capabilities que são complementares, né? Sim. É legal que você falou agora do percentual, né? Isso é interessante mesmo, porque você falou do Marcelo lá na época do McDonald's. Ou seja, sei lá, tem 10 práticas aqui que ele não faz, mas tem outras 10 que ele faz, né? Uhum. Então, considerando o percentual, beleza, você pode, não no sentido pejorativo, mas deixar de lado algumas práticas para focar em outras, até por entender que, sei lá, essas outras são mais importantes, ou eu consigo me dedicar mais, ou eu consigo fazer melhor, né? Porque não adianta fazer as 450 práticas e fazer meio mais ou menos todas, né? A gente brinca que você não pode só ser pato, né? O pato voa, nada e anda, ele faz os três mal. Né? Ele nem voa bem, nem nada bem, nem anda bem. Então, tem que ponto de que é isso. Né? O fundamental para a gente é, assim, é olhar para essas práticas e falar assim, tá bom, o que faz sentido para mim? O que vai aumentar a minha competitividade como marca empregador? O que vai garantir que eu tenha o pipeline de talentos, que eu tenha as competências que eu preciso desenvolver, né? Já embarcadas aqui dentro da minha empresa, e que isso transforme a minha estratégia em realidade. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente pega os resultados, o Bruno, tem uma outra questão que acho que é bem interessante a colocar. O processo que a gente usa para definir esse score final, ele está baseado em dois tipos de ponderação. Uma ponderação pelas 6 dimensões, tá? Dessas 450 práticas já são classificadas em 6 dimensões. Aí depois, quem tiver interesse, você depois me dá um toque, me manda uma mensagem que eu mando com o maior prazer do material para vocês conhecerem. E essas 6 dimensões, cada uma delas tem um peso relativo diferente. E existe uma segunda ponderação que a gente faz em cima da prevalência da resposta. Que foi aí que o McDonald's, e foi aí que o Marcelo teve a jogada de mestre. Porque as práticas dele, que ele tinham, eram práticas muito pouco prevalentes no mercado. Ninguém tinha os dashboards que ele tinha. Então, o que você acontece? Quanto menos prevalente a resposta, maior é o score que você consegue. Isso para que serve? Para premiar a inovação. Sim. A gente faz isso de uma forma a incentivar a inovação. Então, se você tem o cara que é o early adopter, vamos supor que fazendo uma curva forçada, o early adopter é 10% do universo e os outros 90% sejam os caras seguidores, esse early adopter, ele está sendo premiado. Por isso que a gente olha no Top Employers 2 tipos de recortes. Né? A gente olha o que chama de best practices, né, as melhores práticas, e o que a gente chama de next practice, que acho que esse é o pulo do gato, que ninguém tem. Next practice, o que é? O que esses caras, tipo o McDonald's, tinham implementado, que só ele tem, que ninguém mais tem, e como é que isso vai se converter num diferencial competitivo para ele? Então, é um negócio que é muito, muito legal mesmo, porque esse Next Practice, quando você olha, você fala assim, isso aqui é o creme, falando, né, do que tem de melhor em termos de recursos humanos, em termos de prática, em termos de inovação em recursos humanos. E sai um pouco daquela discussão que a gente às vezes vê muito, assim, você vê muitos caras que estão especulando sobre o que vai ser o futuro do RH. Né? A gente brinca, né? A gente vê no LinkedIn, várias pessoas que estão lá, umas teorias super, nossa, complexas, do que vai ser o futuro do RH. O futuro é mais simples. O futuro está sendo construído agora. O futuro está sendo construído agora. Você olha para as empresas, olha para um
para uma Allied, que é usuária do Colabora App. Olha só o que a gente está construindo, cara. Quantas empresas de varejo têm essa mesma maturidade, essa mesma visão de integrar os colaboradores através de um aplicativo que você consegue fazer toda essa troca ali dentro? Não é uma coisa operacional, não é uma coisa que complica a vida das pessoas, pelo contrário, facilita. As notas que eu vejo das empresas que você tem aí, Bruno, a adesão é um negócio absurdo, é case. Por uma ferramenta de RH, para mim é case. Você conseguir pegar uma ferramenta e implementar ela e, de repente, 90% dos colaboradores já estão com a ferramenta implementada, porra, isso é espetacular. Né? O que gera engajamento. E acho que eu costumo falar isso com muita frequência, né? Às vezes a gente acaba se repetindo, né, as pessoas, né? Mas as pessoas olham muito para o engajamento como o fim. O engajamento não é o fim, o engajamento é o meio. O engajamento é o que eu preciso fazer para atingir o meu resultado. Então, o que você quer? Eu quero melhorar o engajamento. Então, né, não vai por esse caminho. O engajamento é a forma de você chegar no que você quer chegar. Mas não é o produto final vou te entregar um melhor engajamento. Sim. Então, não pode ser por aí. Legal. Deixa eu... É uma pergunta que às vezes eu faço assim para quem eu converso em talks, eu gosto de escutar a resposta. Assim, parece que... Bom, tudo bem, para ser um RH diferenciado, certificado, premiado e tal, tem essas coisas aqui para fazer, que são meio sabidas, assim, de certa forma, né? Claro que tem coisas inovadoras e diferentes, óbvio, mas tem aquelas coisas meio clássicas ali. Pô, é isso aqui que importa, né? E aí o que eu gosto de perguntar tá bom, então os RHs sabem isso, né? Mas aí por que é o kit onboarding, é pintar a parede, é o puff, é o crachá com a foto do cachorro? Qual é o teu entendimento em relação a isso? Assim, é porque é mais fácil fazer e é legal e vamos fazer? Ou é porque essas melhores práticas, essas coisas que talvez sejam sabidas, a gente precisa fazer, são difíceis, os RHs não conseguem penetrar nas áreas para realmente executar, ou a liderança não apoia essas ações estratégicas do RH? Qual é o teu entendimento? Assim, por que no LinkedIn tem tanta foto de kit onboarding e não tem cases como a Lied de mandou os bens da vida? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem discutido bastante, né, Bruno? O kit onboard, a gente entende que o kit onboard é importante, mas ele não pode ser o único elemento da sua estratégia. Né? Você tem, quando você cria eu estava falando isso agora para vocês, você pega uma estratégia de recursos humanos, em que você vai propor uma transformação cultural. Essa transformação cultural não vai acontecer em menos de um ano, não vai acontecer em 2, 3 anos. E ao longo desses 2, 3 anos, 5 anos, sei lá, você vai ter que ter um processo muito de entender quais são as métricas que você quer tocar. Então, acho que o primeiro ponto é a gente sempre olhar no que é a definição de sucesso. Qual que vai ser o sucesso para mim? O sucesso para mim é eu reter as pessoas que eu tenho. O sucesso para mim vai ser contratar novas pessoas que tragam novos capabilities para a empresa. O sucesso para mim vai ser expandir o meu negócio de uma forma que eu consiga garantir a sustentabilidade, porque muitas vezes, e você está vendo agora, por exemplo, isso no Great Resignation, no Quiet Quitting, e as estratégias elas estão montadas, as estratégias de negócios, de repente, elas não estão necessariamente conectadas com a estratégia de pessoas. Então, por isso que você começa a ter essa dicotomia do pessoal falar assim, mas puxa, vamos ter aí mais um facão da Tex, porque cresceu rápido demais e a gente não tinha essa sustentabilidade. Então, começa a entender exatamente quais são as métricas, quais são os indicadores que a gente precisa ter para garantir o sucesso. E o sucesso tem que ser um negócio paulatino, subir um degrau por vez e subir, botar os 2 pés, botar mais um outro pé no outro degrau, subir com os outros 2 pés. Não. A gente querer pular, que nem o meu filho de 7 anos faz, quer pular 4 degraus de uma vez só. Pode ser que você consiga, pode ser que você consiga, pode ser que você machuque. Pode ser que você caia todos os degraus que você tentou subir de uma vez só. Então, kit onboard é importante? É importante, mas em que contexto é importante? É importante no contexto de assim, olha, o que isso significa? Eu ter ganho o copo Stanley, a mochila e eu não sei o que lá. O que isso significa para mim? O que eu estou querendo dizer com esse processo? Né? Que é legal trabalhar na empresa? É legal trabalhar na empresa. Tá bom, mas e se essa pessoa daqui a 2 meses for embora e levar seu copo Stanley, sua mochila
vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que ter um outro processo. Então, você começa a encarecer o seu processo de atração de talentos, você começa a afetar um indicador, por exemplo, do teu custo começa a subir, você começa a ver negócio que, de repente, a grana que ia ter para desenvolver as pessoas, eu já começo a ter toda aquela grana para você continuar alimentando o pipeline de talentos. O dinheiro é um só. Como é repartido dentro da empresa. Então, eu acho que tem uma questão do o que é importante para mim agora. Quais são os pontos que eu preciso garantir e que vão dar a sustentação da minha estratégia de negócios no mediano, longo prazo. Acho que começar daí talvez seja a primeira coisa. Eu só acho estranho que as empresas às vezes optem pelo caminho mais fácil, mais instagramável, né, de você ter a fotinho bonitinho lá do onboard, sei lá, né, que a gente brincava dos neons, né, nos escritórios, dos curvos roxos, maravilha. E aí aconteceu o que aconteceu em 2020, que ninguém mais foi trabalhar no escritório. E hoje ninguém mais quer saber de trabalhar no escritório. Você quer fazer aquele monte de curvo roxo, com aquele monte de neon, né? Você investiu uma grana, né? Mas sabe que é uma outra coisa engraçada, né? E isso, para mim, foi um fenômeno muito interessante. A gente teve uma conversa recentemente com o pessoal da Thierry Von Hack, um dos principais escritórios de arquitetura corporativa, e eles falaram para a gente uma coisa que chamou muito a nossa atenção, que a gente imaginou que depois da pandemia os escritórios vão ficar menores, os escritórios vão ficar maiores. Então, eles estavam falando de um princípio de 10 metros quadrados por colaborador, um escritório corporativo desse AAA, eu falo de 12, 13 agora. Por quê? Porque os espaços de integração, os espaços de convivência requerem que você tenha mais espaço. Então, a ideia agora é que se você tem que trabalhar sozinho, né, que nem eu trabalho, você trabalha, vai trabalhar na sua casa, ou vai trabalhar no co-work, vai trabalhar onde você quiser. Agora, se você quer trabalhar em equipe de escritório, você vai ter todos aqueles espaços desenhados para você, né, trabalhar e cooperar e interagir com os seus colaboradores, com os seus colegas. Né? Então, acho que esse é um outro ponto muito interessante. Você fala assim, tá bom, beleza. Isso tem um kit on board maravilhoso, que a gente foi lá e deu um copinho para todo mundo, deu uma mochilinha para todo mundo. Só que, por exemplo, chega na casa da pessoa, ela não tem um espaço adequado para trabalhar. Pô, mas de repente não é melhor você pegar aquela grana e dar um kit, uma verba para a pessoa, vai lá, compra uma cadeira legal, ou pega uma cadeira emprestada, mas compra uma mesa, uma conexão de internet legal, não tem que ter problema. Porque no final das contas, o copo sim vai ser legal, uma lembrança que você teve daquela empresa, mas o copo não vai te ajudar a ter reuniões melhores, o copo não vai te ajudar a ter um desempenho melhor. Né? Mas esses outros elementos vão te ajudar. Sim, sim. Legal. Legal, bacana. Olhando as tuas... Bom, são 400 e poucas práticas, mas são 6 dimensões. Você diria, assim, sei lá, uma ou duas, que, putz, essas dimensões aqui têm, sabe, um impacto não maior que as outras, mas, pô, se o RH se preocupasse com essa dimensão aqui, ou com essas duas, realmente já colocariam esse RH num nível, um degrauzinho acima da grande maioria? Tem um chute, assim, de... Não, chute não, eu te dou o dado real. O que mudou muito nos últimos 2 anos, se você... para nós, ficou absolutamente claro, Bruno, o que foi o efeito pandemia nas organizações. Então, quando você olhava em 2019, 2020, quais eram as prioridades ou quais eram esses elementos que tinham aí o peso relativo mais alto na avaliação Top Employer, eles não são mais ou menos em relação ao que tem em 2023, que a gente vai publicar agora em novembro. Então, quando você olhava lá atrás, era toda uma questão muito mais estruturada de desenvolvimento, de PDI, de você olhar o desenvolvimento de liderança, era uma coisa um pouco mais, né, olhando processos um pouco mais estruturados, enquanto que hoje você está olhando muito mais 2 aspectos. O aspecto do ambiente de trabalho, que é justamente o que você está falando. Pô, mas vai ser híbrido, vai ser remoto, vai ser o quê? Como é que essa pessoa vai trabalhar? Como é que ela vai interagir? Vai ter horário flexível? Vai ter short Friday? Vai ter late start de segunda-feira? Vai ter semana de 4 dias? Essa é uma pergunta que a gente brinca aqui dentro do Top Employer, a gente chama de como é que você vai desvendar o mundo que ainda não está mapeado. Porque se não está mapeado, chega para o cara e fala assim, pô, vamos trabalhar
4 dias de semana? Pô, mas 4 dias de semana, híbrido, o cara não faz no escritório, vai trabalhar 4 dias. Vai ter modelo que vai conseguir absorver isso, vai ter modelo que não vai conseguir absorver isso, e a gente vai, aos poucos, aprendendo quais modelos vão funcionar melhor que os outros. Então, esse lance do ambiente de trabalho, horários flexíveis, de você ter mais tempo, por exemplo, de licença paternidade, que é um negócio que a gente vê com cada vez mais. Pô, quando eu tive minha última filha, eu tive 3 dias de licença paternidade. Então, hoje você consegue tem empresa que tem 3, 4 meses, tem empresa que tem 6 meses. Né? Então, você já está mudando um pouco a perspectiva também dos papéis do pai e da mãe. Você está dando peso igual para os dois, você está dando uma melhor perspectiva. Você está dando coaching para as mulheres que ficaram no processo de licença maternidade, justamente para que elas voltem na carreira concentradas, engajadas, que a gente consiga desenvolver elas para elas darem o próximo passo de carreira delas. Né? É super comum a gente ver, Bruno, processo de trainee. Você contratava 50% homem, 50% mulher. Quando você chegava a um certo nível da estrutura, uma gerência sênior, daqueles 50-50 virou 80% homem e 20% mulher. Como é que você ataca isso? Como é que você muda isso? Então, você dando condições para que as mulheres desenvolvam a sua carreira, mesmo com maternidade, mesmo com todos os desafios que as mulheres têm. Então, você tem que olhar isso com uma perspectiva, e o ambiente de trabalho está olhando para isso. Então, você tem que ter estruturas que façam isso. E o segundo ponto que a gente vê com muita, muita força agora é a questão de bem-estar. Não é o bem-estar de eu ter uma cadeira bonita, ergonômica, de eu ter aquele apoiozinho para pé. É o bem-estar emocional. É você trabalhar dentro de questões de você tentar não só identificar, mas prevenir burnout, esgotamento, todas essas doenças que a gente tem colocado hoje, que são super críticas, né, para as pessoas. Você trabalhar depressão, você trabalhar todas essas enfermidades que vieram aí também muito associadas ao que aconteceu nos últimos 2 anos de pandemia. Trabalhar a prevenção, trabalhar o equilíbrio, você ter oportunidade de fazer um yoga, um relaxamento, um processo de mindfulness mais estruturado. Então, esse outro aspecto de bem-estar vem muito, muito forte nas empresas certificadas. Então, o que a gente fala assim, pô, mas o que você faria nesse primeiro momento? De repente, é o que eu digo para todo mundo, não vai fazer, putz, então vamos fazer um super projeto aqui de mindfulness para todo mundo. Talvez não seja o momento, mas uma das coisas que vem funcionando, e a dica que eu dou para todo mundo, que não é tão caro, e que ajuda muito, é você treinar a sua liderança a fazer escutativa. Se você me perguntar, faça uma coisa, desenvolva sua liderança em habilidades escutativas. Você vai ver como muda. Uhum. Muda para todo mundo. Sabe que a gente teve um caso aqui, Bruno, durante a pandemia, que a gente recebeu alguns feedbacks de algumas empresas certificadas que estavam falando para a gente que durante a pandemia a relação chefe-subordinado melhorou trabalhando de forma remota, porque a pessoa começou a ouvir ela mais, começou a se interessar mais pelo que eu estava falando, começou a ter mais interesse sobre aqueles pontos que a pessoa estava trazendo. Legal. Então, olha que maluca a pessoa não querer voltar mais para o presencial, porque ela achou que agora a relação dela com o chefe está melhor do que ela estava quando ela trabalhava na mesma sala. Uhum. Então, você olhar para isso, você começa a perceber, de repente eu não preciso criar um negócio super da NASA para vir mudar minha perspectiva. Às vezes ajudar os próprios líderes a entender como é que você escuta o seu colaborador. O que você faz com aquela informação? Como é que você recebe um feedback? Né? Como é que você processa aquela informação? Você precisa dar uma resposta imediata, ou você acolhe primeiro, né? Pergunta para a pessoa como é que ela está se sentindo, né? E leva aquilo para as alçadas correspondentes para tomar uma providência. Então, isso, para mim, se você perguntar hoje, que eu faria se eu tivesse uma empresa com pouquíssimos recursos e tivesse que começar de algum ponto, eu começaria daí. Legal. Muito bom. Eu não imaginava que a resposta fosse por esses dois olhares, assim, né? Realmente tem mudado bastante, né? O RH está cada vez mais H, está cada vez mais humano. E tem que estar mais humano, porque a gente olhava muito o processo. A gente olhava muito aquela coisa do tipo, vamos repetir, vamos pegar e replicar processinhos e vamos ver o que acontece. Né? Mas se você não tiver esse cuidado, e acho que esse é um outro ponto específico, característico das empresas certificadas pelo Top Employer, elas têm muito essa preocupação em garantir
que as pessoas tenham voz, que elas tenham espaço para dar feedback. Pô, tem uma pergunta que a gente usa no questionário, que a gente, né, nas reuniões de pré-análise, as pessoas ficam até o que você está falando. A empresa dá espaço para o colaborador dar algum tipo de retroalimentação durante o processo de construção de um processo de transformação. Mas como assim? Você tem espaço para você opinar, o processo não está concluído ainda, mas tem espaços e oportunidades para você ir lá e opinar e falar, putz, isso aqui está legal, isso aqui não está. Quantos por cento das empresas têm ou incentivam os colaboradores a participar do processo de atração de talentos? Quantos por cento das empresas convidam os colaboradores a participar do processo de tomada de decisão da empresa? Né? Seja através de sugestões, seja através de analisar os cenários. Então, o mundo está cada vez mais participativo e olhar hoje um processo de reconhecimento, de recompensa, se você não tiver muito bem colocado o seu lado curto prazo, métrica, tangível, dinheiro, né, carreira, e se não associar isso com o outro lado, da outra ponta, que é legado, propósito, crescimento, desenvolvimento, essa equação já não faz mais muito sentido. Então, esse lado do humano sendo trazido cada vez mais, para nós isso eu acho que você falou, uma grata surpresa, que a gente olha muito mais isso, e é o que a gente espera dos RH. Olhar para a pessoa e desenvolver o melhor dela e dar para ela a oportunidade de ela falar assim, bom, eu quero desenvolver nesse sentido, ou naquele. Ou mesmo uma coisa que aconteceu outro dia com uma empresa que a gente certifica, que ele falou assim, a pessoa participou de um processo para fazer uma mudança lateral, se arrependeu e fizeram todo o processo para trazer a pessoa de volta, né? Não teve aquela questão de, puta, você errou, vamos te castigar, vamos penalizar. Não, acolher a pessoa de volta. Então, você reconhece o talento daquela pessoa, reconhece a contribuição daquela pessoa. Pô, 98% das empresas, Bruno, se ele quer ser mandado embora. A pessoa ser mandada embora, porque tomou a decisão errada. Sim. A empresa fez para acolher ele de volta. Então, volta para a sua posição original, está tudo certo, faz de conta que você nem foi para lá, continua aqui com a gente. Então, essa gestão humanizada é que vai fazer toda a diferença e que faz com que as empresas tenham um grau de satisfação tão alto e índice de turnover tão baixo, índice de engajamento tão alto. Por aí. Legal. Muito bom. Cara, a gente tá chegando no fim, pô, passou voando. É verdade. Passou muito rápido, eu ficaria aqui horas e horas conversando e fazendo 1 milhão de perguntas, porque você está em contato direto com o que tem de melhor nos RHs, né? Então, acho que tem muita informação aí contigo que eu tentaria tirar aí, mas estamos chegando ao fim. Bom prazer e fica super à vontade. Eu convido de novo, Bruno, você ser de casa, você tem total abertura, quando você quiser, com o maior prazer. E convido também o pessoal que está assistindo a gente, se quiser também bater algum papo, quiser tomar um café. Gustavo, vamos só falar sobre, né, o que está acontecendo. Com o maior prazer, conta comigo. Uma das coisas que eu mais adoro é justamente estar junto de pessoas como você, que está também nesse processo de ajudando a construir o futuro dos recursos humanos. Então, pô, uma alegria estar aqui com você. De novo, agradeço a oportunidade. Legal. Finaliza aí, tenta resgatar aí um case legal assim de uma empresa, né, certificada. É uma coisa, pô, essa prática aqui foi, sei lá, inovadora, diferente, ou às vezes simples, mas pô, muito legal, que gerou muito resultado. Tenta resgatar um case e fecha com uma... Você já deu muita dica para os RHs, mas fecha com uma última dica para um RH aí, para a gente fechar com chave de ouro, Gustavo. Eu vou contar 2 casos rapidinho, tá? Eu vou contar um primeiro caso de uma empresa que a gente fez essa pré-análise, a gente apresentou essa pré-análise para o presidente da empresa. O presidente da empresa falou para a gente assim, eu ia ficar muito espantado se a gente tivesse alguma chance de certificar, porque realmente a empresa não tinha nenhuma chance de certificar. Mas eu vou comprar a briga, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou chamar para mim a questão da certificação, já sabendo que a gente não vai certificar. Eu quero pegar essas análises e quero fazer um pente fino de tudo que a gente tem em recursos humanos e do que a gente tem implementado, que a gente poderia melhorar e etc.
E foi muito interessante, Bruno, que essa empresa, realmente, no primeiro ano, a nota dela foi muito, muito baixa, mas com muita dedicação, com muito empenho de todo o time. No segundo ano que eles aplicaram esse certificado e a partir daí só certificaram dali para frente. Então, acho que a gente acaba sendo, às vezes, um pouco crítico demais com nós mesmos, né? Então, essa oportunidade que a gente faz da pré-análise, ela serve justamente para a gente entender as nossas fortalezas, né? Também entender as nossas limitações, porque as limitações elas podem ser que sejam, de repente, se transformar em fortaleza, por que não? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante. E um outro ponto foi exatamente o contrário. A gente fez um processo com uma empresa que ela jurava de pé junto que não certificar. E quando certificou, eles chegaram para a gente e falaram assim, Gustavo, assim, a gente está preocupado porque tinha certeza que tinha certificado. E a gente certificou. Eu falei assim, bom, parabéns por certificar, né? Não, dá uma olhada, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Eu falei assim, não. Entendo que vocês têm essa preocupação com a excelência, mas, gente, a gente olhou, abriu o questionário, abriu todas as práticas, viu uma por uma, e a hora que a gente começou a ver e conectar as respostas que eles deram com as práticas que eles têm implementado, foi que eles se deram conta de tanta coisa que eles já tinham implementado. Então, às vezes, o RH acaba se perdendo nessa coisa do dia a dia de fazer mais e mais e mais e mais aquela coisa mesmo. Parece rodando, né? O hamsterzinho ali, rodando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e esquece de que ficou para trás. Então, se você me falar, pô, eu estou em dúvida se eu deveria, se eu estou num nível de excelência no padrão, dá uma ligada para a gente, vamos fazer uma pré-análise. Não vai te custar nada, não tem nenhum compromisso. Faz, só para ver em que nível você está. E a partir daí você vai ver, pô, realmente a gente tem muito mais coisa implementada, tem muito mais... sai um pouco daquela coisa do primo pobre, sabe? Então, pô, não, realmente está legal, está voando. Então, não deixa de reconhecer a sua excelência, não deixa de ser quem você é, em termos de recursos humanos. Olhe para fora, mas não se deixe enganar pela grama do vizinho ser mais verde que a sua naquele momento. Olha para dentro, busca das fortalezas, porque a gente fala, vamos fazer uma analogia simples. Pô, será que a gente brinca nos nossos treinamentos? Pô, se você tivesse que trabalhar para a Apple, para Samsung, como você vai trabalhar? Todo mundo fala assim, para uma, para outra, mas você está olhando a marca corporativa, você não está olhando a marca empregadora. Olha para a marca empregadora. A marca empregadora Samsung é muito legal. E ele é bem diferente da proposta de valor da marca empregadora da Apple. Sim. Ainda que os produtos sejam mais ou menos parecidos, ainda que no final o que fica ali na superfície seja mais ou menos parecido. Então, não se deixa levar pelo copo Stanley que o seu vizinho está dando, não se deixa levar pela mochila que o seu vizinho está dando, olha para dentro que você tem, olha, reconhece o bom que você tem, olha para os gaps de competência que você tem, desenvolve ele para ver só que em breve você vai estar entre os melhores. Acho que esse é o ponto principal. Legal. Muito bom, Gustavo. De novo, te agradecer aí por ter aceitado o convite. O papo foi ótimo e espero que, para quem ficou até o fim, tenha gostado. Com certeza eu ficaria muito tempo. Vamos ver se a gente marca um Talks 2, aí, uma parte 2. Seria um prazer. Mas é isso. Super obrigado aí de novo e vamos embora. Vamos para cima aí melhorar esses RHs. Tamo junto, Brunão. Obrigado pela oportunidade de novo. Precisando, estamos às ordens e obrigado de novo pelo convite. Legal, ótimo. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Até a Obrigado. próxima. Valeu.